Prezado Padre Valberto, pároco desta paróquia, com seu vigário paroquial, Padre Martins, querido Padre Monsenhor Robério, vigário episcopal para as instituições sociais da nossa arquidiocese, em cuja pessoa cumprimento os demais padres e também diáconos aqui presentes, minhas queridas irmãs religiosas de vida consagrada, os queridos irmãos e irmãs, excelentíssimas senhoras, senhora senadora Zinade Maia, senadora da República, em cuja pessoa eu cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, cujos nomes foram lembrados pelo Padre Valberto no início desta celebração. Devotos e devotas de São Sebastião, também você que está nos acompanhando através das mídias de comunicação que transmitem esta celebração. A festa de São Sebastião deste ano está em consonância com o jubileu que nós estamos celebrando. Jubileu do 2025 ano da encarnação do Verbo de Deus, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como temática a esperança, nos recordando que todos nós somos peregrinos da esperança. Não temos aqui neste mundo cidade permanente, mas nós buscamos a cidade que há de vir, que somos peregrinos, e nós caminhamos para os céus, e essa é a nossa grande esperança, é Deus, a eternidade, e sabemos que a esperança não decepciona, como fala São Paulo na carta aos Romanos. E no contexto, portanto, desse ano jubilar, ao celebrar a festa de São Sebastião, que hoje estamos encerrando, nós somos chamados a renovar a nossa fé, a renovar a nossa esperança, para que nós possamos viver intensamente a outra virtude teologal que é a irmã da esperança e da fé, que é a caridade. E nós sabemos que é através da caridade, da compaixão, dos gestos de misericórdia, de solidariedade, do reconhecimento do Cristo na face do outro, que nós seremos julgados no reino dos céus, que nós seremos julgados diante de Deus. E o jubileu, portanto, nos recorda que enquanto estamos neste mundo, somos peregrinos. E a nossa meta é o reino dos céus. E São Sebastião se torna para nós um exemplo, como mártir, testemunha fiel da esperança. Porque esperou, porque a esperança sua era nosso Senhor Jesus Cristo, a imortalidade, ele não temeu a morte. Viveu o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi proclamado no Evangelho que nós escutamos. Não temeu a morte do seu corpo, não temeu renegar a sua própria fé, mesmo com o perigo da sua morte, porque ele sabe que a esperança não decepciona. O que nós devemos temer, como fala nosso Senhor Jesus Cristo, é o inferno. Isso sim nós devemos temer. E não aqueles que têm o poder de destruir o nosso corpo, mas não a nossa alma. Antes, devemos temer aqueles que podem nos levar tanto o corpo como a alma para a ruína, para o fogo eterno. Na abertura desse ano jubilar, que o Papa fez na noite do Natal, ele enfatizou que este é o tempo da esperança. E por isso nós somos chamados a levar esperança em todas as realidades da nossa vida. Somos desafiados a levar a esperança, sobretudo onde ela se perdeu. A pior coisa que pode acontecer com a pessoa é quando ele perde a esperança. Quando a pessoa perde a esperança, as portas de fato se fecham para ela. Mas enquanto nós temos esperança, não há nada que nos faz recuar. Nós sempre tentamos. E assim, mesmo no meio das trevas do sofrimento humano, nós somos capazes de conduzir a nossa vida com grande otimismo, porque sabemos que a esperança não decepciona e nada nos pode separar do amor de Cristo. Neste ano, portanto, do jubileu, como peregrino da esperança, nós somos chamados a levar a esperança lá onde a vida está ferida, lá onde a vida está ameaçada, lá onde as expectativas foram traídas, onde os sonhos foram desfeitos pelos fracassos,
ou onde o coração está ferido e despedaçado, a quem está cansado, nós somos chamados a levar a esperança a quem vive na profunda solidão. Assim também nós somos chamados a levar a esperança a quem se sente derrotado, a quem sente a sua alma ser consumida pelo sofrimento, a quem está encarcerado, a quem sofre nos aposentos frios e pobres. Nós somos chamados a levar a esperança. Nos lugares também profanados pela guerra, pelo ódio, pela violência, somos chamados a levar a esperança. Somos peregrinos da esperança. E quem peregrina movido pela esperança, chamado também a levar a esperança em todas as realidades da nossa atuação, da nossa vida, em todos os contextos deste mundo em que nós estamos vivendo. E temos uma grande inspiração, que é São Sebastião, que perseverou até o fim, deu testemunho da sua fé, mesmo no meio da perseguição. E assim como São Sebastião, nós somos chamados também a dar testemunho da nossa fé. Ele que viveu como peregrino da esperança, testemunhando a esperança com a sua própria vida. Viveu um período difícil, como foi lembrado aqui no início da celebração, que foi a época da grande perseguição do Império Romano aos cristãos, no início do cristianismo dos primeiros séculos, em que ser cristão significava quase que assinar a sua própria pena de morte. E ele mesmo serviu o império como um soldado, mas quando se converteu, a sua vida, portanto, entrou em perigo. E mesmo assim ele não recuou, deu testemunho da fé, movido pela esperança, até a morte. Sofreu um duplo martírio, conforme nós sabemos. Primeiro pelas flechas que o haviam dado como morto, mas depois a comunidade cristã recuperou seu corpo, lhe curou, e ele resistiu, e finalmente foi decapitado, jogado no rio. Aos olhos, portanto, do mundo, estava morto, mas com o apoio da comunidade cristã representada por Santa Irene, ele foi resgatado. Santa Irene, que é símbolo da solidariedade, de uma comunidade que é capaz, portanto, de sustentar as pessoas, aqueles que dão testemunho da sua fé, através da solidariedade e do amor. Assim, São Sebastião é para nós testemunha da esperança, do seu duplo martírio, tanto da flecha quanto da decapitação. Pôde testemunhar a esperança e assim nos mostrar também que nós vivemos em contexto diverso dele, mas também desafiador, e no mundo em que nós vivemos, chamados somos a dar testemunho da nossa esperança, da razão da nossa esperança, da razão da nossa fé. O Papa Francisco, com base na inspiração da carta aos Hebreus, ele gosta muito de usar a metáfora, a imagem da âncora, para falar da esperança. E na abertura da Porta Santa que ele fez na prisão de Rebíbia, ele ressaltou dizendo: eu gosto de pensar na esperança como na âncora que está na margem, e nós ali com a corda, seguros, porque a nossa esperança é como a âncora em terra firme. E às vezes a corda é dura e fere as nossas mãos, mas com a corda na mão, olhando para a margem, a âncora leva-nos para a frente. Ele gosta de usar essa expressão, tirada da carta aos Hebreus, a esperança como a âncora, que é lançada na outra margem da nossa vida, que é os céus, e essa, na corda que segura essa âncora, que nós devemos nos fixar, agarrá-la, mesmo quando nós podemos nos sentir perigo, para que assim, agarrado nessa âncora, que é a esperança, possamos viver, superar todo desafio, com os olhos fixos no reino dos céus, porque a esperança não decepciona. Também, quando o Papa abriu a Porta Santa no presídio de Rebíbia, ele nos lembrou que é preciso abrir uma outra porta. E a porta que nós devemos abrir sempre é a porta do nosso coração, para acolher a esperança na nossa vida, como um dom do Espírito Santo que é derramado em nós. Pois quando o nosso coração fica fechado, nós perdemos a ternura. Quando o nosso coração fica fechado e duro como pedra, nós esquecemos da solidariedade com o nosso irmão. Por isso, a primeira porta que nós devemos abrir é a porta do nosso coração. Diferente dos
do jubileu que houve, por exemplo, no ano da misericórdia, esse não tem a abertura da porta, porque a abertura da porta santa que nós devemos fazer do nosso coração, e a porta que nós devemos também atravessar, é a porta da caridade, é a porta da conversão, a porta que nós devemos atravessar é a porta da confissão, da frequência aos sacramentos, é a porta da solidariedade aos outros, e assim nós possamos cultivar, nós possamos obter as graças que o jubileu sempre nos oferece. Meus queridos irmãos e irmãs, na passagem do Evangelho que foi proclamado, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter enviado os seus discípulos em missão, ele dá aos seus discípulos algumas instruções e os prepara, sobretudo, para enfrentar as provações e as perseguições que eles deverão encontrar na missão. E nosso Senhor encoraja os seus discípulos a não temer os homens, a não temerem as dificuldades ou perseguições por causa do Evangelho. Antes, o que nós devemos temer é justamente a ruína da nossa alma. Por isso nosso Senhor foi muito claro: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. É isso que nós devemos temer. A missão tem desafio. Nosso Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos e não, de certa forma, ele não omite justamente essas dificuldades. A missão não é um passeio de férias, nós enfrentamos desafio. Na missão podemos ter sucesso, podemos ser acolhidos, mas podemos ter fracassos, podemos ser rejeitados, podemos ser perseguidos, podemos hoje sofrer um outro tipo de assassinato, que é muito comum. No tempo de São Sebastião, o assassinato era sobretudo do corpo, era o físico, e hoje um assassinato muito comum é da reputação das pessoas, é da sua dignidade, é da sua boa fama. Nós não devemos temer, mas alertado por nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados, portanto, a dar testemunho da nossa esperança, porque Deus está no comando, Ele nos conhece, nos mínimos detalhes, e se ocupa com as situações que nós devemos nos envolver neste mundo, nos mínimos detalhes. Por isso nós não devemos nos preocupar, mas nos ocupar, pois se Deus é capaz de cuidar até do pardal que cai no chão, se conhece quantos fios de cabelo nós temos, assim também Ele cuida dos diversos detalhes na missão. E assim nós podemos sempre caminhar com os olhos fixos nos céus, movidos pela esperança. Assim, também hoje, como São Sebastião, nós vivemos momentos desafiadores, e em determinados contextos no mundo, em determinados países onde não tem a liberdade religiosa, de fato, como a África, por exemplo, há pessoas que morrem pelo fato simples de serem cristãos, mas também nós vivemos situações desafiadoras, mesmo nos contextos que nós vivemos. Quantas vezes, diante das dificuldades que enfrentamos na missão, nós temos a tentação de recuar, mas não devemos recuar. Fazer como São Sebastião, dar sempre testemunho da nossa fé, dar sempre testemunho da nossa vida, porque Deus cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, como peregrinos de esperança neste mundo, inspirados pelo testemunho de São Sebastião, não devemos temer. 3 vezes nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho: não tenhais medo. Não devemos temer em dar razão da nossa esperança, a fim de que possamos ser instrumentos de Deus, do seu amor, no mundo em que nós estamos vivendo, de forma que nós podemos proclamar com a nossa vida: a esperança não decepciona. São Sebastião, intercedei a Deus por nós.